Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos medicamentos que está simplesmente sacudindo o tratamento da obesidade, a tirzepatida. Mas o que ela tem de tão especial? A gente vai explorar a ciência por trás, os resultados que estão surpreendendo todo mundo e o que isso significa, na prática, para quem encara a obesidade como uma batalha diária. Vamos começar com uma ideia que, olha, dá o que pensar. E se a obesidade pudesse ser tratada não com base na culpa, mas sem consciência de ponta? E se uma simples injeção por semana fosse a chave para isso? É exatamente essa a revolução que a gente está prestes a entender. Para a gente entender essa história completa, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver como a própria visão sobre a obesidade mudou. Depois, a gente entra no segredo da tirzepatida, sua ação dupla. Aí, vamos direto para os números impressionantes dos estudos, o papel do estilo de vida nessa conta e, por fim, a grande questão: o que acontece quando o tratamento para? Para começar, a gente precisa alinhar uma coisa fundamental. A ciência já provou que obesidade não é só uma questão de força de vontade. Não é sobre comer menos e se exercitar mais e pronto. É uma condição crônica, super complexa, e é por isso que tratamentos médicos avançados se tornaram tão, mas tão importantes. E é exatamente aqui que a tirzepatida entra e muda o jogo. Ela não é só mais um remédio na prateleira, ela é a primeira de uma nova classe. Imagina uma molécula só que tem uma missão dupla, agindo em dois alvos diferentes no nosso corpo. Isso, gente, é um salto gigantesco na forma como a gente encara o tratamento da obesidade. Tá, mas como é que essa tal missão dupla funciona na prática? A chave está numa palavrinha que parece complicada, mas não é. Incretinas. O nome pode assustar, mas a ideia por trás é simplesmente genial. Para sacar o que a tirzepatida faz, a gente precisa primeiro entender as incretinas. Pensa assim, são hormônios que o nosso intestino libera naturalmente toda vez que a gente come. Os dois principais são o GIP e o GLP-1. Eles são tipo os maestros da orquestra do nosso metabolismo e do nosso apetite. É um balé químico que acontece toda vez que a gente se alimenta. A comida chega lá no intestino e ele solta esses hormônios no sangue. Aí eles viajam até o cérebro, até o pâncreas e mandam dois recados super importantes. Ei, controla o açúcar aí. E, olha, já estamos satisfeitos, pode parar de comer. E aqui está o grande pulo do gato. Os medicamentos mais antigos focavam só no GLP-1, que basicamente grita para o cérebro, tô sem fome. A tirzepatida faz isso também, mas ela também ativa o GIP, que ajuda o corpo a usar a energia e a gordura de um jeito mais inteligente. Ou seja, é uma pancada dupla, menos fome e um metabolismo mais eficiente. E tem mais. Essa ação dupla parece ter uma vantagem extra bem interessante. Algumas pesquisas sugerem que, ao ativar também o GIP, a tirzepatida pode diminuir um dos efeitos colaterais mais chatos dos remédios que só tinham GLP-1, a tal da náusea. É como se um hormônio ajudasse a equilibrar o efeito do outro. Genial, né? Ok, a teoria é linda, incrível, mas e na vida real? O negócio funciona mesmo? Agora é a hora da verdade. Vamos olhar os números dos grandes estudos clínicos que ficaram conhecidos como SURMOUNT e SURPASS. E quando a gente fala desses estudos, não é pouca coisa não. Foram programas de pesquisa enormes, super rigorosos, com milhares de pessoas. Os estudos SURPASS focaram mais em gente com diabetes tipo 2. Já os estudos SURMOUNT avaliaram pessoas com obesidade ou sobrepeso, mas sem diabetes. Juntos, eles pintam um quadro bem completo do potencial desse remédio. E agora se prepara para o número que deixou a comunidade científica de queixo caído. No estudo SURMOUNT-3, as pessoas, primeiro, passaram por um programa intensivo de dieta e exercício e já tinham perdido peso. Aí, quando elas começaram a usar a tirzepatida, perderam, em média, mais 21% do peso corporal. Gente, para ter uma ideia, isso é um resultado que chega perto do que se vê numa cirurgia bariátrica. É muita coisa. E se a gente olhar os detalhes do estudo SURMOUNT-1, fica ainda mais impressionante. Dá uma olhada em como a perda de peso vai aumentando conforme a dose sobe. Na dose máxima, de 15 miligramas, praticamente todo mundo perdeu um peso relevante, e mais da metade perdeu mais de 15% do peso total. Agora, compara isso com o grupo que tomou placebo. A diferença é, assim, absurda. Claro, né, como todo medicamento eficaz, existem os efeitos colaterais. Os mais comuns foram ligados ao sistema digestivo, náusea, diarreia, essas coisas. As fontes mostram que, na maioria das vezes, eles foram de leves a moderados e apareceram mais no comecinho, enquanto a dose estava sendo aumentada aos poucos. Para muita gente, isso foi melhorando com o tempo. Agora, um ponto super importante sobre transparência que a gente precisa falar. Uma análise muito respeitada da Cochrane
aponta que a empresa farmacêutica que faz o remédio esteve envolvida em todas as etapas dos estudos. Isso não quer dizer que os resultados são falsos, de jeito nenhum, mas acende um alerta para um possível conflito de interesse e mostra como é importante a gente ter mais pesquisas independentes no futuro. Só que tem um detalhe: esses resultados incríveis não vêm só da picadinha na barriga. E é um erro gigantesco pensar que sim. O medicamento foi testado como parte de um programa completo de mudança de vida. Então, o que mais que rolou nesses estudos além da injeção? Muita coisa. Os participantes receberam acompanhamento constante, com aconselhamento sobre uma dieta com menos calorias e orientações para fazer atividade física regular. Ou seja, os resultados espetaculares que a gente viu são fruto de um combo. O remédio de ponta, junto com um suporte intensivo para mudar o estilo de vida. E agora chegamos à pergunta de $1 milhão. E aí, o que acontece quando o tratamento acaba? O peso que foi embora vai voltar? Essa é a grande dúvida, né? A tirzepatida é uma cura ou é um tratamento contínuo para gerenciar a obesidade? Para responder exatamente isso, os cientistas fizeram um estudo chamado SURMOUNT-4. E esse gráfico aqui, nossa, ele fala por si só. Olha que loucura! Todo mundo no estudo usou tirzepatida por um tempo e perdeu, em média, 20% do peso. Depois, eles dividiram o grupo. A primeira barra mostra quem continuou com o remédio. Eles não só mantiveram o peso, como ainda emagreceram um pouquinho mais. Agora, olha a segunda barra. É o grupo que passou a tomar um placebo, ou seja, parou o tratamento. Eles recuperaram quase 15% do peso. A diferença é gritante. E a análise da Cochrane vem para botar um ponto final nessa discussão. Ela confirma exatamente isso. A conclusão é bem direta. Quando se para de tomar essa classe de medicamentos, a tendência é o peso voltar. Para conseguir manter a perda de peso, o tratamento provavelmente tem que ser de longo prazo. Então, no fim das contas, o que tudo isso quer dizer? Que a gente precisa virar uma chave na nossa cabeça sobre como a gente enxerga a obesidade. Ninguém pergunta para uma pessoa com pressão alta quando ela vai parar de tomar o remédio. E a evidência aqui sugere que a obesidade, para muita gente, é a mesma coisa. Uma condição crônica, que precisa de tratamento contínuo para ser controlada. Beleza, então vamos amarrar tudo o que a gente viu hoje. Primeiro, a tirzepatida tem um mecanismo de ação dupla super inovador. Segundo, a eficácia dela para perda de peso é altíssima. Terceiro, os melhores resultados vêm do combo do remédio com dieta e exercício. E o mais importante, tudo aponta que é um tratamento crônico, porque parar o remédio leva ao reganho de peso, o que só reforça que a obesidade é uma doença para a vida toda. E isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão para o futuro, né? Com ferramentas tão poderosas como essa na mão, a questão não é mais se a gente consegue tratar a obesidade de forma eficaz. A questão é como nós, como sociedade, vamos integrar esses tratamentos crônicos nos nossos sistemas de saúde e principalmente na nossa forma de entender a doença. A revolução está só começando.